Shalom, queridos, graça e paz, louvado seja Deus. Estamos em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10 nos faz lembrar também o capítulo 9. O capítulo 9 fecha um ciclo dos escritos de Salomão. Provérbios 10 faz lembrar do capítulo 9, porque o capítulo 9 fecha um ciclo de provérbios de Salomão. Logo, agora, o capítulo 10, iniciamos quase que um novo livro. Agora passamos a ter uma coletânea de diferentes provérbios, tratando de diversos assuntos distintos. Glórias a Deus. Apesar de notarmos algumas semelhanças entre os escritos e a forma como foram representados, parece ser mais proveitoso olharmos para os tópicos que mais chamam a nossa atenção nesse capítulo. Capítulo 10. Por não termos uma linha de pensamento clara, mas sim um apanhado de provérbios de sabedoria, vamos destacar os principais. Um assunto que parece ser comum neste primeiro conjunto de provérbios é o uso da língua. Vemos isso nos seguintes versículos. O coração sábio aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Isso. Porque acena com os olhos causadores e o tolo de lábios ficará transtornado. Versículo 8, primeiro, eu vou falar o versículo. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato fica, de lábios ficará, insensato de lábios ficará transtornado. Então, nós vemos no versículo 8, o que acena com os olhos causa dores e o tolo de lábios ficará transtornado. Versículo 10. E dependendo da versão, você vai encontrar quem pisca os olhos, traz desgostos e o que fala tolices acaba em ruína. Dependendo da versão. Você pode ler assim, como estou lendo, o que acena com os olhos causadores e o tolo de lábios ficará transtornado. Então, nós vemos, a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Verso 11. Então, nós vamos seguindo assim, uma série de versículos que são destacados. Nós vemos, é um assunto que parece ser comum neste primeiro conjunto de provérbios, é o uso da língua. Vemos isso nos seguintes versículos. Então, nesses versículos, nós estamos entrando num novo conjunto de pensamentos, um assunto que parece comum, mas é uma nova língua, uma nova maneira de apresentar. Eu disse a você que fechou o ciclo aqui no capítulo 9 daqueles provérbios de Salomão. E aqui você vê a nova linguagem, a nova maneira de falar. Então, é só a gente lendo do versículo 8 até o versículo 31 e podemos observar isso. A novidade desse novo ciclo que estamos iniciando. Como podemos ver, dos 32 versículos deste primeiro capítulo da segunda parte de Provérbios, 11 deles são dedicados para falar do uso da língua. Certamente é algo que não podemos ignorar, dado o número de vezes que esse tema é tratado aqui. Em resumo, vemos alguns ensinamentos sobre quem sabe controlar suas palavras ou guardar a língua. Aceita os mandamentos, Provérbios 10, 8. Não se transtorna, Provérbios 10, 10. Então, vem uma série de versículos falando sobre
o controle, né? Como podemos ver aqui nesses, vou repetir, como podemos ver nos 32 versículos deste primeiro capítulo de segunda parte de Provérbios, você já notou que aqui é uma segunda parte, que os primeiros 9 capítulos foi tudo através de Salomão, ele fecha esse ciclo no capítulo 9, e a partir do 10 aqui nós vamos vendo um novo assunto, praticamente, tratando especialmente da língua. Aí você vê esses versículos, é, depois do que nós vimos até o versículo 32, aí nós vamos vendo o Senhor continuando falando, especialmente sobre mandamentos, sobre guardar os lábios do justo, sabe que agrada mais a boca do perverso, só perversidade. Então, essa leitura que deve ser feita, você vai observar essa mudança agora nesse ciclo novo que estamos começando. Então, é só ler e observar que até o 9, Salomão estava falando de uma maneira assim, muito clara sobre a sabedoria, e agora não deixa de não ser sabedoria, mas já entra de uma nova dimensão. Esse é o Provérbios 10. E aí nós queremos dizer para você que essa sabedoria é realmente importante, não pode faltar. E você já sabe qual é. É o Espírito Santo em nós. A sabedoria de guardar a língua. Meu Deus, o Espírito Santo faz isso, porque ele lhe conduz a estar meditando na palavra de dia e de noite, porque ele é casado com a palavra. Se o Senhor diz, em Salmo 1, versículo 3, que é para nós meditarmos na palavra de dia e de noite, que nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, o Espírito Santo vai menosprezar isso? Não. É Deus. É Trindade. O que um fala, o outro está junto. Então, é essa sabedoria de como guardar a língua. Se você meditar na palavra, porque o coração, a boca fala, o que o coração está cheio. Você quer realmente ter esses lábios falando aquilo que vai lhe trazer prosperidade, que vai lhe abençoar? Basta ficar na palavra, meditar de dia e de noite. Nós escolhemos realmente, o Espírito Santo nos direcionou, nos deu a sabedoria para termos uma história que vai marcar, já está marcando os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Porque quando qualquer um que estiver nesse ministério abrir a boca, só vai sair a palavra. Depende de não isolar a sabedoria. Se pegou a sabedoria de ter 3 capítulos por dia, um logo no lugar secreto, de manhã, quando vai orar, a pessoa, naquele lugar, momento de você intimidade com Deus, você com a palavra, um capítulo, que maravilha. Depois do almoço, em vez de ir para o Zap, pegar a Bíblia com a sua família, ler junto. E quando chega a noite, a família toda reunida, pegar a Bíblia e ler mais outro capítulo. Você acha que vai ter outra coisa na boca do Filho de Deus que obedece? E faz isso? Só vai ter comentário da Bíblia. E aí, olha a sabedoria. Você sabe que a palavra de Deus é verdade. Se você só tem isso no seu coração, guardou no coração, só vai falar isso. Quando você chegar, só a palavra de Deus. E aí, acabou o problema da língua, não é? Se você quer resolver o problema da língua, você sabe que a boca, que a língua não pode parar, não é isso? Principalmente as mulheres. Ela fala mais do que os homens, nós falamos mais. Então, também Deus é sábio, nós temos mais tempo de meditar do que os homens, porque o homem trabalha para sustentar a casa. E a mulher, ela, se for sábia, ela vai viver edificando a sua casa, porque uma vice-presidente fora do local, quando o presidente já sai, que é a ordem de Deus ele sair para sustentar, em busca do sustento, aí ela sai junto, já faltou sabedoria, né? Mas se ela tem sabedoria, ela vai fazer atividades que possa ajudar o seu marido, mas dentro de casa. Aí ela vai ter mais tempo para meditar. E não é sem motivo, porque nós falamos muito. Já imaginou a gente falando muito sem ser o que a palavra diz? Tem que ser o que a palavra fala. Olha aí a sabedoria. A mulher sábia edifica a casa. Já começa por aí, tendo tempo para ler a Bíblia,
se dedicando para fazer o culto doméstico, mesmo que o papai estiver em casa, o papai está cansado, aí a gente que toma iniciativa, agora o papai dirige, né? É o culto, que é a autoridade, os filhos gostam do papai dirigindo, mas é a gente que chama, vamos amor, fazer o culto, vamos, vamos, ele está cansado, a gente ajuda. Então a sabedoria, e nossos queridos sacerdotes com sabedoria vai e faz o culto doméstico junto com a sua esposa, seus filhos. Isso é sabedoria. Não tem para onde correr se você quer uma família onde você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Precisa realmente de ter a sabedoria de refrear a língua, não deixar a língua ficar solta, ela tem que estar presa à palavra, porque aí ela só vai falar o que vai agradar a Deus. E não esquecer que nós somos condenados ou observados por cada palavra que falamos naquele grande dia. Então, mais um motivo para a gente meditar de dia e de noite. Deus não manda nada em vão, queridos. Ele mandou meditar de dia e de noite. E para onde você vai, se somente Ele tem palavra de vida eterna? Medita de dia e de noite, obedece a Deus. Amanhece o dia a palavra, meio-dia a palavra, à tarde a palavra, anoitecer a palavra. É desse jeito que a gente vai falar só o que é bom. Quer guardar a língua? Fique com a Bíblia dentro do coração. Armazene a palavra de Deus no coração. Leia de Gênesis, Apocalipse, compassadamente, meditando, armazenando a palavra no coração, você não peca. O próprio salmista fala, a própria Bíblia diz, através do salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É no Salmo 119, nós já estudamos sobre isso, não foi? Então, louvado seja Deus. Já sabe quem é a sabedoria? O Espírito Santo. Não menospreze, porque nós temos muito que chorar se nós menosprezarmos. Deus não vai deixar passar isso. Ele dá o seu Filho para dar sua vida por nós. Fomos comprados por Jesus, não nos pertencemos, somos servos do Senhor. Ele entregou o seu Espírito para que a gente não seja considerado como escravo, mas como filho, e a gente menosprezar essa solução de Deus para nós. Só tinha uma solução, ele entregar o Espírito. Ele entregou, pagou o preço para ele morar dentro de nós. E a gente desprezar, não pode. E se você não despreza, você vai ser guiado para a palavra. O Espírito Santo só quer você meditando de dia e de noite a palavra. E não tem que fazer alguma coisa na sua vida que impeça isso. Se você está fazendo alguma coisa na sua vida que você não tem tempo para meditar na palavra, pode saber que não veio da parte de Deus. Então, recorra ao Espírito Santo, que é a sabedoria, e diga para ele: você precisa fazer atividades de maneira sábia, orientado por ele, porque ele não quer preguiçoso. Nós temos como mulher ajudar nosso esposo, mas tem que ser de uma maneira sábia, para não impedir o tempo de você estar meditando na palavra de dia e de noite. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.